212,7 milhões de brasileiros. Uma multicultura que colore o país. São Anas, Marias, Josés, Antônios que têm nome, histórias, vivências e cor. 56% da população brasileira se declara preta ou parda. Mas em uma cultura tão plural, com tantas religiões, cores, pensamentos diferentes, ainda existiria espaço para a separação, para a discriminação por características, para o preconceito ou para o racismo? Desde a infância já aconteceram situações. Só uma que foi velada, mas na escola. E as outras vezes foram, não é na cara escancarado, mas você percebe, aquela discriminação, aquele atendente que te olha diferente, segue na loja e por aí vai. Infelizmente, a história de Liz se repete em outras faces. São pessoas que foram marcadas há séculos por uma história de luta que carregam na pele. É o que explica Brenda Moraes, membro da Comissão de Igualdade Racial da UAB Rondônia e também psicóloga. Então, se a gente parar para pensar e entender como é que se instituiu essa questão, a gente lembra dos escravos, daquelas pessoas que eram renegadas, que eram vistas como desalmadas. Então, partindo desse pressuposto, que temos uma raça que é boa e uma raça que é ruim, toda uma estrutura vai ser criada. Então, por exemplo, o racismo estrutural é uma forma que a sociedade montou as ações sociais discriminando essas pessoas por conta da sua cor de pele. E se engana quem pensa que o racismo não existe mais. Muitas vezes ele está escondido entre palavras, expressões e crenças do dia a dia, conhecido como racismo estrutural, que divide as pessoas entre boas e ruins, confiáveis ou não confiáveis, competentes ou não, apenas pela cor da pele. Então tá na nossa forma de falar, na nossa forma de ver as pessoas, naquelas falas que parecem ser sutis, naquelas atitudes. Tá muito no social, no sentido de assim, qual é o corpo que eu acho bonito, qual é o corpo que me chama a atenção, qual que são os exemplos que a gente tem, quais são os padrões que a gente tem sociais, tentando colocar à margem uma raça, e essa é a raça preta. É a base de todo esse sistema. Então, em todo e qualquer local, infelizmente, nós vamos ter situações de racismo. O que pode diferenciar é que em alguns lugares, dependendo da educação, da forma com que as pessoas passaram a estudar sobre, tenha um índice menos elevado. Porém, ele tem em todo lugar. E essa separação de cor machuca a vítima, em algumas vezes de forma física, mas sempre de um jeito silencioso, no psicológico, nas emoções. E também tem outra situação, que se você entra com uma roupa bem vestida, mas você entra com a cabeça erguida, você fala com a pessoa como uma pessoa branca faria, assim, eu sou cliente, você é taxado como arrogante, aquela preta arrogante, aquela preta metida. E o racista fica ileso no meio de tudo isso? Uma pessoa pode agir dessa forma e ainda assim andar livremente, sem consequências? Pelo contrário, essas ações são crimes. A promotora de justiça do Ministério Público de Rondônia, Edna Capelli, explica a diferença entre os crimes de racismo e injúria racial. O racismo, ele é um crime previsto na lei de racismo, que é a Lei 7.716/89, está previsto no artigo 20 dessa lei. Ele é ofensa dirigida a uma coletividade, a uma pessoa não determinada. É uma ofensa dirigida a uma raça, adeptos de uma religião, enfim. Ele dirige a todo um grupo de pessoas que não é capaz de ser identificado. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos e ele é considerado crime inafiançável e imprescritível nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. Já a injúria racial, ela vem prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, e é a ofensa dirigida a um indivíduo em especial ou a um grupo de indivíduos, uma conduta que ofende
a dignidade, o decoro, né? Cai fora! Por quê? Eu moro aqui? Mas cai fora daqui! Mas eu moro aqui. Eu tô aqui agora! Eu moro aqui. Fora! Vou cair fora por eu quê? não quero ficar com ele! Não quer subir no mesmo elevador que eu, ó. Mulher não quer subir no mesmo elevador que eu. Vai não subir. Quero. Vai. E a pena é a mesma, que é 1 ano e 3 anos de reclusão, só que ele é um crime afiançável e prescritível. As denúncias podem e devem acontecer, e o Ministério Público é um dos pontos que recebem essas denúncias. Além de recebê-las, o MP também acompanha esses casos. Vale lembrar que a luta contra o racismo não é apenas de uma pessoa ou de um grupo, mas de todos nós, que apesar de sermos seres individuais, somos todos iguais. E o Ministério Público está aqui para lembrar as pessoas disso. A questão do preconceito, de um modo geral, com relação à raça, sexo, religião, o ambiente social em que as pessoas vivem. As denúncias com relação ao racismo e à injúria racial, normalmente quando elas são apresentadas no Ministério Público, o Ministério Público encaminha essa denúncia para a apuração do fato pela Delegacia de Polícia, que é o órgão da Polícia Judiciária que vai apurar devidamente aquela conduta. Depois de averiguada a denúncia, o Ministério Público prossegue com o trabalho para que o acusado realmente seja punido pelo crime que cometeu. No caso do racismo, a ação penal ela é pública incondicionada. No caso da injúria, ela é uma ação penal condicionada à representação do ofendido. Recentemente, um anúncio causou alvoroço na internet. Uma atriz preta foi escalada para interpretar uma princesa da Disney, que nos desenhos é retratada como uma mulher branca. O assunto dividiu a internet. Porque desistir no começo da caminhada é horrível. A gente não aprende nada e nem chega a lugar nenhum. Daiana Ribeiro é atriz e conta sobre a dificuldade versus a importância da representatividade preta nas telinhas. Bom, no meio artístico, acaba que era um lugar que deveria ser de diversidade, né, de representatividade, mas acaba que a gente ainda encontra um racismo estrutural aí com várias questões, muitas vezes na hora de produzir um casting, ou então até por conceitos que as pessoas têm do que é ser negro, do que ter uma voz negra, do que esperar de um negro, e aí acaba que, se você não se enquadra nisso que as pessoas acreditam que é ser um negro, acaba que você não passa nesse casting. A gente não pode ser parado por nada, nem ninguém. Amor nenhum pode tirar a sua vida. Então bora, levanta. Vamos sentar na mesa de um bar, ouvir uma música cafona, ou tomar um drink. Se a gente tiver que chorar, a gente chora, mas vivendo, sabe? Quantas vezes você, enquanto criança preta, viu uma pessoa preta na televisão? Quantos professores pretos você teve? Né? Na escola que você estuda, dependendo de onde você estuda e da sua classe social, quantas pessoas pretas tinham ali? Até o ensino médio eu nunca tinha tido uma professora preta. E foi quando eu cheguei no ensino médio, no 2º ano, que eu tive minha professora de biologia. E foi uma coisa muito legal e foi uma coisa muito inspiradora, porque ela era professora preta e ela era muito bonita, toda elegante, e ela se portava, e as pessoas tinham respeito por ela, e aquilo fez muita diferença na minha vida, né? Então, nos foi negado durante muito tempo todas essas questões. E aí essa criança cresce adoecida, sem gostar do corpo, sem gostar da própria imagem, sem ter pessoas parecidas, sem entender o seu cabelo, o formato do seu nariz, a sua boca, e sem aceitar isso. Que agora que está começando a ser, né, falado e tentado ser reparado. E você tem orgulho da sua história, orgulho de quem você é? Ah, tenho, ixi, eu sou maravilhosa. Todo mundo é, né? Mas se eu não me amar, não gostar de mim, quem vai? E é assim, com muita representatividade, educação e falando cada vez mais sobre o racismo e não tratando como uma pauta que já foi vencida, mostrando que a beleza está em cada um, nas diferenças, nos traços, na história, que esse crime vai ficando silenciado aos poucos,
num país tão colorido e cheio de culturas como o Brasil. Porque a gente até brinca, né, que a arte imita a vida. Então, quando a gente está privilegiando somente a cor da pele, a gente mostra para a sociedade que isso é o mais importante. Então, mais do que isso, é mostrar que pessoas são pessoas. Então, se eu tenho uma personagem lá que é uma mãe, essa mãe pode ser negra, pode ser branca, pode ser indígena, pode ser oriental, ela pode ser qualquer coisa, porque nós somos pessoas. As pessoas têm que conscientizar que existe, que não é só uma coisa que acontece lá no outro bairro, lá na outra cidade. Ela está em todo lugar. E se a gente não fala, a gente não enxerga aonde está acontecendo, que é do nosso lado. Então, a educação, quando eu digo educação, é a busca ativa, é estudar sobre racismo estrutural, é estudar sobre a nossa história, o período de escravidão, como as pessoas eram tratadas, quem foram as pessoas que escravizaram e entender que isso ainda acontece.